Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu queria aproveitar essa semana para gravar mais vídeos pro YouTube, né? Porque eu dei uma sumida por aqui, aconteceram algumas coisas, troquei de celular para quem não percebeu. Tô gravando com o celular e isso é ótimo porque agora significa que eu consigo gravar fora de casa também. Para quem não sabe, antes eu gravava só com o iPad. Eu continuo gravando com ele quando são vídeos mais parados, mas pra vlog eu vou testar gravar com o celular pra gente ver como é que fica e eu acho que vai ficar muito boa a qualidade. Bom, caso você esteja perdido aí no tempo igual eu, hoje é dia 14 de abril, é uma segunda-feira e essa semana é uma semana maravilhosa porque é a Semana Santa e eu não tenho aula nenhum dia da faculdade, simplesmente assim, o feriado é a semana inteira. E eu queria justamente aproveitar essa semana para gravar mais pro YouTube, inclusive eu vou tentar gravar um que chama Weekly Vlog, é quase um trava-língua isso, mas é um vlog semanal, então não vai ter só a segunda-feira, a gente vai tentar gravar aí todos os dias na semana, mostrando um pouquinho de cada dia. Provavelmente vai ficar um vídeo mais longo, mas vamos fazer os testes, né? Para começar a semana, eu tinha marcado das 8 às 9 fazer um cardio, aí das 9 às 10 eu ia tomar um lanche, e das 10 até o meio-dia eu tô meio que livre assim, mas eu deixei um bloco de estudos de livro. Então o livro que eu tô lendo é o Nação Dopamina, vou até pegar aqui pra gente ver. Ficar um ruído de fundo porque eu acabei de ligar o ar. Mas eu tô lendo esse livro aqui que é o Nação Dopamina. Tô lendo, descobrindo mais a fundo sobre jejum de dopamina e tudo mais. São assuntos que eu quero trazer aqui pro canal, que eu acho muito importante e que fazem muita diferença. Eu já vi vários vídeos que falam sobre isso, mas eu queria realmente ler esse livro, eu tava muito ansiosa. Eu tenho várias partes aqui que inclusive estão grifadas. E a última vez que eu peguei pra ler ele, eu percebi que eu tava lendo muito batido, sabe? Quando você vai passando as páginas, você lê rápido, só que se você para uns 2, 3 dias depois e tenta lembrar na sua mente o que você leu, o que tem de importante no livro, você não lembra absolutamente nada, daquele branco, tipo assim, nossa, acho que eu não li nada de importante. E aí a última vez que eu sentei pra ler, eu parei numa tarde aqui em casa, que eu acho que eu não tinha aula à tarde nesse dia, e aí eu sentei lá fora, na frente da minha casa, peguei o livro pra ler, fiquei no sol, tomando um solzinho e fiquei com marca-texto. E aí eu comecei a grifar muita coisa, foi essa página aqui que eu parei. Você vê que eu grifei, inclusive eu puxei até um lembrete que isso aqui, ó, comportamentos adictivos. Eu não sabia o que era. E eu falei, cara, eu já li esse termo nesse livro. Ela fala o que significa isso antes. Eu lembrava que ela já tinha explicado o conceito do termo, o significado, só que eu não lembrava qual era esse significado justamente. Eu falei, cara, eu tô lendo muito mal esse livro. Eu até puxei aqui, coloquei página 23. Essa é a página 100. E aí, se eu volto aqui pra página 23, eu grifei exatamente onde tá o significado do termo. E aí eu percebi que eu tava lendo de forma muito avoada esse livro. E eu quero realmente ler ele como uma forma de estudo. Então, a última vez que eu sentei pra ler ele, eu voltei algumas páginas e fui já fazendo uma revisão pra eu não esquecer nada. Porque é normal a gente ler, principalmente quem lê vários livros, é muito comum que a gente esqueça metade, aliás, mais da metade das coisas que a gente leu. Mas por meio de revisões e de leituras realmente ativas com anotações e marcando, grifando as frases, a gente consegue ter uma absorção melhor dos conteúdos e das informações em si. Principalmente pra gente saber depois falar pelo menos o que a gente leu de importante e tirar proveito realmente do livro, colocando em prática na nossa vida tudo que tem nele. Ignore minha bagunça organizada, mas basicamente eu falei pra vocês que das 8 às 9 eu ia fazer cardio, só que eu acordei com muita dor na lombar, ela tá inflamada. Hoje à tarde eu tenho pilates, então teoricamente tá tudo ok. Eu não fazer um cardio de manhã, até melhor, que eu dei uma pausa. E aí eu tava meio que livre, né, das 9 às 10 pra comer. Tô tomando aqui meu cafezinho e aproveitando já comecei a gravar o vlog. E vai ter mudanças, eu queria começar já mostrando assim, já mudanças que a gente teve aqui na segunda-feira do jeito que eu tinha planejado. Vou até mostrar pra vocês. Eu tinha planejado aqui, ó, um cardio elíptico e agora às 10 vou começar uma leitura ativa mais o estudo. E aí aqui de tarde eu vou aproveitar pra gravar alguns TikToks e vou começar
uma nova série que vai estar no meu perfil, tanto do TikTok quanto do Instagram, que vocês vão ver. Chama Diário da Reconstrução. Talvez eu traga ele, inclusive, pro YouTube. Eu quero fazer uma coisa que realmente engloba muito a minha vida. Isso aqui vai ser muito importante. É um projeto que eu tô super animada. Das 5 a 6 eu tenho Pilates. E aí depois tá meio que livre. Aqui são algumas coisas que eu tenho da faculdade pra fazer. E, enfim... E acho que vocês viram aqui também, eu vou aproveitar. Ontem eu tentei subir esse vídeo, só que o meu computador travou. Simplesmente não consegui subir, ele travou nessa página, ele congelou e aí eu não consegui fazer mais nada. Vou aproveitar para subir, tem a capa que eu já fiz no Canva, né? Vou subir aqui também. E aí eu vou postar o vídeo e depois a gente vai montar um novo cronograma e inclusive eu vou anotar aqui no planner tudo que eu tenho para fazer hoje. Agora sim eu vou fazer um pãozinho para comer enquanto eu faço a leitura ativa do estudo do Nação Dopamina. Mas antes queria mostrar o look de hoje para vocês. Vou tentar mostrar cada dia. Coloquei essa blusinha de manga comprida, esse short saia. E segunda-feira é o dia oficial de usar meia rosa. Simplesmente porque é dia de Pilates. E ainda bem que eu tenho 2 meias rosas, porque eu vou começar a partir de hoje a fazer 2 vezes por dia o Pilates, ao invés de uma só. Antes eu fazia só de segunda. E aí eu vou conversar com as meninas pra ver o que é melhor, fazer tipo segunda e quinta, ou segunda e não sei que dia vai ser, mas enfim. Agora vamos comer pra poder estudar. A hora que eu fui no mercado antes de ontem, tinha várias senhorinhas falando sobre esse pão de maçã, canela e passas, e elas falando que o cheirinho era maravilhoso, que esse pão é muito gostoso. E eu nunca tinha visto desse sabor da Wikibold, e aí eu comprei pra gente experimentar. E é simplesmente perfeito, ele parece um bolinho, só que é pão e é muito gostoso, ele é adocicado. E só de esquentar ele já dá pra comer, tipo, como se fosse uma torrada mesmo ou um bolo. Mas também, se quiser passar requeijão, fica tão gostoso quanto. Acabei de esquentar o pãozinho aqui. Gente, isso aqui... Esse foi o único que veio com esse furo, mas enfim. Isso aqui eu como exatamente assim, tipo, realmente isso aqui parece uma torradinha, porque ele já tem o sabor da maçã, da passa, da canela, enfim, muito gostosinho. E como o pãozinho já é doce, não vai adiantar eu colocar açúcar, porque o café vai ficar Como vocês podem ver, a gente foi pro lado de fora, arrumei a mesa e eu cheguei a começar a ler, mas a minha lombar tava doendo muito e não tava dando pra ficar nessa cadeira. Então mudamos os planos e eu fui lá pra rede e adivinha quem foi junto? Exatamente, minha companheira pra tudo. Vocês viram que eu tava lendo lá fora, eu tava na rede, tentando deixar um pouco mais curvada a parte da lombar, porque aqui sentada na cadeira tava doendo muito, então eu fui lá justamente para isso, tentando encontrar alguma posição que não doesse tanto. Consegui ficar ali, acho que uns 45 minutos, 40 minutos lendo, o que já foi, assim, suficiente, já deu pra dar uma adiantada. E eu tenho até meio-dia, né, pra dar essa estudada, só que a campainha tocou e chegou a entrega que eu tava esperando, muito ansiosa, deu uma atrasada, pra ser bem sincera. Era pra ter entregue dia 2 de abril, hoje dia 14 de abril, então atrasou bastante. Mas eu tinha conversado com a atendente da GoCase pelo WhatsApp e ela foi super solícita, super simpática, falou que tinha dado um problema com uma documentação. E enfim, chegou e é o que importa, eu tô muito animada, porque vocês vão ver o que tem aqui dentro. Calma que eu vou tirar foto também pra postar no Instagram.
Gente, eu demorei muito pra escolher uma capinha na Volcase, porque você olha no site, primeiro que todas as capinhas são lindas. Só que o meu celular eu escolhi o preto, o que é o mais escuro possível. E aí vendo as capinhas, eu achava todas lindas, só que eu só achava que combinava com o celular branco. E aí demorou muito pra eu conseguir achar uma capinha que eu achasse que combinava mais com o preto. Inclusive, essa capinha eu achei que ela combinou mais com o preto do que com o branco. E olha isso aqui, é simplesmente muito lindo. Ele tem esses desenhos de... tem algumas flores, tem uns cachorrinhos de bexiga que eu achei a coisinha mais fofa do mundo. Tem essa estrela super linda, azul. Vou mostrar na outra câmera pra vocês. E eu aproveitei a promoção que tava tendo, nossa, super dura, de mês do consumidor, que foi em março. E aí você comprava duas pelo preço de uma. E aproveitei também pra comprar a ventosa, porque eu tava muito ansiosa pra ter isso aqui, porque toda hora eu queria usar em algum ângulo, em algum lugar, e eu não tinha isso aqui pra usar ainda. Então agora temos. Mostrando aqui pra vocês simplesmente a coisa mais linda do mundo. Essa aqui ela é bem normalzinha, tem o escrito em preto. E aí temos esta capinha simplesmente divônica. Ai, tem esse coraçãozinho também, eu nem tinha visto. Gente, coisa linda, meu Deus. E a ventosa preta. Eu provavelmente vou colocar a ventosa nesse aqui, que é a capinha normal, né? O celular é preto. Aí eu coloco a ventosa por cima. E esse aqui fica pra quando eu quiser alguma coisa mais estampada, mas... gente, é muito lindo, meu Deus. Eu tava gravando um novo quadro ali no canto, então ficou tudo bagunçado. Mas enfim, agora eu vou ter pilates. De manhã, antes do almoço, eu fiquei gravando TikTok, porque chegou as capinhas e aí eu queria usar a ventosa, e aí eu colo naquela parede pra poder falar. E aí eu tive o almoço e depois do almoço eu fiquei gravando também, então eu fico usando tudo no celular, então não dá pra eu ficar mostrando com o celular, mexendo no celular. Mas enfim, agora eu vou aproveitar e eu acho que eu vou comer outro pãozinho doce de maçã com canela e passas. E eu não vou tomar café porque eu já tomei muito hoje. E aí eu vou me trocar pra gente ir pro Pilates e aí eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês. E queria mostrar pra vocês, passou a manhã inteira nublado, tá um pouco escuro porque a tela pra não entrar mosquito, porque como estamos com casos de dengue em alta, depois que a gente colocou as telas na janela não entrou mais nenhum mosquito em casa, é super paz. Eu queria mostrar que de manhã me preparando pra ir pro Pilates, a refeição foi o pãozinho de maçã e opa, acho que alguém queimou um pouquinho e o whey de doce de leite junto da Vigor, que é simplesmente maravilhoso, o melhor sabor que tem. E além do livro Nação Dopamina, eu tava lendo também esse romance que é o Duque da Meia-Noite, um livro muito gostosinho de época, eu amei ler esse livro. E logo depois fomos pro Pilates e eu acho que eu já falei isso aqui, mas não precisa de tênis. E eu ainda não tive coragem de gravar falando nos lugares, então dando uma contextualizada pra vocês, assim que a gente chega no Pilates, a gente se troca, né, tira a nossa bolsa e as meninas estão limpando os aparelhos da última sessão pra gente poder começar a nossa. E nesse dia, coincidentemente, foi o primeiro dia que eu fiz exercício aéreo, ou seja, no ar. E eu fiquei muito feliz de ver essa evolução tão grande no Pilates. Ainda mais levando em conta que eu comecei o Pilates, que é uma forma de fisioterapia, justamente por causa das minhas dores na lombar. E por causa do meu joelho, que eu tive uma lesão, tive estiramento parcial nos dois joelhos. Então eu precisava de alguma coisa que fizesse o meu corpo ser fortalecido, só que sem a chance de machucar ele de novo. E ver esses exercícios que são mais difíceis, que exigem bastante fortalecimento da região do core, que é ali no abdômen, na lombar, é muito gratificante ver o quanto eu tenho melhorado e o meu corpo tem fortalecido. E agora fiquem com a tortura vulgo prancha no ar. Agora você vai subir no seu bumbum lá no teto, tá nas esticadas. Vai olhando lá no seu pé. Fazendo o quê? Olha lá no seu pé. Exatamente. Nossa. Bumbum vai subir lá. Como vocês viram aí nesse take, em muitos momentos a Gi fala como vai ser feito o exercício e na hora eu paro já no primeiro pra realmente recarregar minhas forças e pensar, cara, eu consigo fazer isso, porque a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, eu não vou conseguir, mas ela sempre mostra que no final a gente consegue fazer e é um momento muito gostoso do meu dia. Como a gente trabalha bastante a lombar no começo e no final a gente sempre mobiliza ela, então esse exercício aí que eu tava fazendo era justamente pra isso, porque o Pilates ele humilha até o fim.
Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e provavelmente hoje eu vou gravar um pouco menos. Porque, por exemplo, agora são 11 horas, eu acabei de fazer a skincare e a maquiagem. Porque eu acordei com a cabeça latejando umas 3h30 da manhã. E eu também tava com muita dor na lombar, então eu não tava conseguindo dormir direito, não achava a posição que não doesse. E aí eu acordei 6h30, 7 horas, com a cabeça doendo muito. E aí eu levantei, tomei um café da manhã, tomei remédio pra dor de cabeça e voltei pra cama pra esperar a dor de cabeça passar. E aí nisso eu fui acordar só tipo 9h30 da manhã. Aí eu acordei de novo, né? Tomei um segundo café da manhã, que foi café preto, com 2 bolachinhas de arroz, só que não daquelas pequenininhas, é daquela bolachona mesmo. E aí eu comi com requeijão, tomei um cafezinho. E aí agora eu vou fazer uma lição da faculdade, aproveitar. Hoje é terça-feira e eu tô meio assim ainda de sono, porque eu dormi bem mais do que eu deveria. Mas eu já tô com a dor de cabeça, assim, bem melhor, não tô mais com dor. Então agora é só a dor na lombar mesmo. E como eu ainda tô meio assim de sono, eu quis aproveitar pra já adiantar as coisas da faculdade, porque é assim, coisa que é chata de fazer, só faz o quanto antes e nem pensa direito pra fazer, só faz logo. Tanto que meu amigo acabou de falar, pra entregar pro dia 28 essa atividade. Hoje é dia 15, mas eu já vou fazer pra me livrar disso logo. Pensa que maravilha, falta 2 semanas ainda pra entregar uma atividade e você simplesmente já fez ela e não tem que mais se preocupar. Esse take já era mais pro final da tarde, aí eu tava terminando de me arrumar pra ir pra academia pra poder fazer um cardio. Nessa época eu tava com muita dor na lombar e era uma dor assim, todo santo dia eu tinha ela. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer justamente 2 vezes o Pilates na semana ao invés de uma só. Pra vocês terem ideia, eu só tô editando esse vídeo, todo esse weekly vlog essa semana, hoje, dia 30 de julho de 2025, já passou meses desde que eu gravei isso. E, gente, eu já vou dando um spoiler pra vocês que, graças a Deus, eu tô muito, muito, muito melhor. Eu nem lembro mais como é ter essa dor de todo dia. Compartilhando com vocês uma experiência também, é muito engraçado olhar pra trás e ver tudo registrado. Eu achei isso muito legal, muito bom. E, gente, essa unha linda, tão feita, tão grande, agora elas estão curtinhas, mas enfim, são fases e fases. E já aproveitando, mostrando pra vocês um pouquinho de como é a minha academia. Minha não, né? Mas a academia que eu frequento é a Pano Bianco. Logo na chegada tem essa escada grandona aí e a catraca pra gente passar nossa digital pra poder entrar. O vestiário feminino é pequenininho, não possui banheiro, apenas chuveiros, mas depois da reforma ele ganhou esse espelhão grandão de corpo inteiro que é maravilhoso. Eu só tenho uma questão que o fundo da parede poderia ser o de outra cor, porque esse cinza não destaca nossas roupinhas de academia. Mas enfim, aí eu tirei o moletom e mandei logo um cardio no elíptico. Nessa época eu conseguia fazer muito bem o elíptico e era basicamente o único cardio que eu conseguia fazer realmente sem sentir dor na lombar e sem prejudicar o meu joelho, que nessa época eu ainda não tinha voltado pra esteira, não tava conseguindo fazer bike também. Spoiler, hoje eu já estou fazendo esses outros aparelhos de cardio também. E depois de um cardio, vocês já sabem que o que uma mulher precisa é de um super banho e um pratão de refeição com muita proteína e carboidrato também. Meus pais só iam jantar um pouco mais tarde, então eu já aproveitei e montei o meu prato e simplesmente fiquei neste momento que poucas pessoas sabem como é você chegar depois de um cardio, tomar um banho, se sentir assim cheirosa, limpa e realmente comer um belo pratão, porque a barriga vira um buraco negro nesse momento e tudo que você sente é paz e a endorfina no seu corpo. E aproveitem para ver como foi o restinho dessa noite, que foi simplesmente uma delícia. Bom dia, quarta-feira, esqueci de gravar de manhãzinha, esse aqui tá sendo o lanche da manhã, já são 9h15.
E eu vou fazer um exame já já, então tem que tomar litros e litros de água pra bexiga encher bem. Como exame que eu vou fazer na barriga, eu já pus uma blusa que fica fácil de fazer o exame. E aí aqui no pé, chinelinho roxo, lógico, pra combinar com o cropped, porque ele é roxo também, não dá pra ver muito direito, mas enfim. Let's! Fechei aqui a porta pra falar com vocês. Eu notei, é que nessa luz fica bem péssima a pele e eu tô com olheira por causa de ontem que eu acordei super tarde por causa da dor de cabeça. Mas passando a mão, a textura tá tipo assim, pele de bebê. E eu notei que tá muito por causa desse protetor solar com cor que eu passo da Bioderma. Então assim, ele é muito bom. Eu acho impressionante que mesmo um ano sem treinar, o meu superior, ele é muito... A barriga até que não, é que agora eu tô emagrecendo, eu tô em cutting de novo. Mas o meu superior, ele é muito assim, genética pra definir, olha isso. As costas, principalmente. Gente... Não parece nem que eu parei de treinar e, tipo, o ombro continua desse jeito. Tanto que eu pegava super leve no superior, porque, ó, minha dorsal, ela expande muito. Esperando mais um pouco aqui enquanto termina de secar, eu tô animada, que hoje vai ser a primeira semana que eu vou começar a fazer 2 vezes pilates na semana. Então eu fui segunda-feira, hoje é quarta, a gente vai de novo. E eu deixei um pouco próximo de segunda-feira, porque quinta e sexta eu tenho aula à tarde. Que essa Semana Santa eu tô de feriado. Mas como eu tenho aula à tarde, aí não daria. Quarta eu só tenho uma aula de manhãzinha, mas é super tranquilo, 3 de tarde. Então deixei segunda e quarta mesmo que são dias que não tenho aula à tarde. E eu acho que esse protetor foi o que cuidou bem da minha pele. Eu não sei o que tem nele, deixa eu ver. Ó, pele mista, oleosa e com tendência a acne, inclusive pele sensível. A minha pele é muito sensível, muito. Qualquer coisinha assim. Tanto que hoje em dia eu só tomo banho com aquele Dove sem perfume, sem cheiro, sem nada, pra pele sensível. Então, pra vocês verem o nível, minha pele assim, qualquer coisinha ela já fica irritada. Então eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou passar, principalmente se for de rosto. E a Bioderma é a mesma marca que eu tava usando pra cobrir as cicatrizes que eu tive de queimadura no ano passado. E é uma marca muito boa e aí eu aproveitei. Eu tava testando na farmácia vários protetores solares porque eu ia comprar, eu não lembro de qual marca, mas aí eu não gostei muito da textura. Eu achei que tinha ficado muito transparente, sabe? Que não dava a cobertura boa. E essa aqui, eu literalmente não uso mais base, assim. Só se eu for sair e eu souber que, sei lá, vai estar super quente ou eu vou passar muito tempo, aí esse aqui ele não aguenta. Tanto que de quinta e sexta-feira que eu tenho aula à tarde, se eu passo de manhãzinha, de tarde, se passa o dedo assim, vai estar oleoso e vai estar saindo. Tipo, ele meio que dá uma derretida. Mas ele fala que tem que repor mesmo, né? Tudo que é protetor solar tem que ficar repondo. Então, assim, eu acho ok. Até porque aí eu chego em casa, se precisar eu retoco a maquiagem antes de ir pra academia ou fazer outra coisa. E eu tenho amado muito porque tá ficando a textura assim, ele cuida da pele junto, sabe? Eu tava tentando achar um que ele não assim, ingredientes, não achei. Boa parte foi escrito em francês, então deixa eu ver. Eu acho que vou até ficar com o cabelo assim, porque como eu gravo pra vários dias lá no TikTok, aí eu gosto de dar uma mudada no cabelo, então eu vou deixar primeiro preso e aí depois eu dou uma soltada nele. Eu falo, aquela iluminação do banheiro é péssima, mas olha como fica numa boa iluminação. Eu tô segurando a ring light na mão, né, no caso, tô segurando um tripé gigantesco, mas ó... E eu confesso pra vocês que uma coisa que me
fazia procrastinar muito para gravar, principalmente gravar em lote, assim, que é quando você grava, tipo, tudo de uma vez, vários vídeos curtos, e aí você vai postando um por dia, que eu faço pro TikTok. Não ter um espaço, assim, que fique confortável, sabe? Eu queria muito uma iluminação diferente, só que é muito difícil ter uma iluminação boa diferente no meu quarto, porque aquela parede é inteira desenhada. Acho que eu já falei aqui no canal pra vocês. Desenhei quando eu tinha 15 anos e eu acho horroroso os desenhos que tem ali. E não passa a vibe que eu gosto pro meu perfil. Então eu não gosto de usar aquela parede. Até quando eu tô ali no meu cantinho da minha mesa, da minha escrivaninha, que aparece os desenhos no fundo, eu não gosto muito. Mas como eu ainda não consegui comprar tinta pra pintar a parede, e aí sim começar a usar aquela parede, eu não tenho nenhuma que fique de frente à luz. E aqui parece que tá escuro, mas pra gravar pro TikTok ele fica muito bom na câmera de lá e com o celular virado na vertical, né? E assim, aqui eu tô, tipo, literalmente na minha cama e é muito confortável. Eu vim aqui, tipo, com uma janela de canto e vim conversar com vocês. Então eu tenho gostado muito. E eu falo isso principalmente porque tem muita coisa que a gente deixa de fazer, ou que a gente fica procrastinando e que a gente sabe que deveria fazer, mas tem ali um impeditivo. E você realmente pode usar isso como desculpa, ou você pode pensar numa solução. E eu tive que testar muitos ângulos e muitos cantos do meu quarto. E eu tive que testar, tipo, até sentada ali no chão, em frente à escrivaninha, só que ficava muito desconfortável pra mim. Eu já gravei um vídeo aqui no canal no YouTube, inclusive ali no canto. E aí depois de muitos e muitos testes, eu descobri que, tipo, sentada na minha cama aqui é super confortável. E eu acho que passa uma vibe muito gostosa, assim, pra gente. Um tom mesmo de conversa, enfim, vou gravar tudo agora. E aí depois temos almoço, provavelmente eu vou editar, e pilates. Bom dia, gente. E aí, como vocês estão? Bom dia não, já são 10 para 1 de quinta-feira. Vocês já tomaram sua água hoje? Eu não gravei de manhã porque eu confesso que hoje eu tô lutando muito contra a questão da comparação, porque eu tô querendo começar um novo quadro que chama Diário da Reconstrução. Eu tô falando porque provavelmente já vai ter saído o primeiro episódio, eu espero, por Deus, que já tenha saído. Esse novo formato de episódios, assim, como se fosse séries. Eu sei que tá em alta e eu sei que vai crescer bastante, até porque é muito divertido, né? Um conteúdo que você vai acompanhando um episódio atrás do outro, como se fosse uma novela, que é uma coisa que nós, seres humanos, sempre adoramos de assistir: séries, novelas, filmes com continuação, enfim. E eu tô com muita dificuldade de gravar o primeiro episódio, porque eu sinto que eu não consigo resumir tanto. Os vídeos ficam longos, com 2 minutos. E eu tenho muita dificuldade ainda em ter vários takes. Como eu troquei de celular recentemente, a qualidade tá boa muito recentemente, e eu não conheço ainda todos os ângulos que fica bom, eu não tenho tantos takes, então não fica dinâmico o vídeo. Eu tô lutando muito com isso essa semana, principalmente, que é o que eu tô gravando, tô tentando gravar. Mas enfim, vamos ver como é que vai rolar. E aí de manhãzinho eu tava realmente bem desanimada. Eu fiz tudo, café da manhã normal, acabei de fazer meu devocional, fiz de manhãzinho meu devocional. Assisti um vídeo de 7 minutinhos em inglês para treinar meu listening, que inclusive eu tô amando, vou deixar até de recomendação, vou colocar uma foto aqui. É o da Mel Robbins, ela tem um podcast, e a dicção dessa mulher, assim, uma mãe. O jeitinho que ela fala, a dicção, você entende perfeitamente todas as palavras. Eu tô amando ver os vídeos dela, principalmente pra treinar o inglês. Então quem já tem um pouquinho aí de inglês treinado, é muito bom os vídeos dela, recomendo demais. E ela também fala de desenvolvimento pessoal, então assim, tudo pra nós. E agora de manhã, que nem eu tava falando pra vocês, desde as 11, eu tava tentando gravar o episódio 1 de novo, tentei gravar o episódio 2 também, da série do Diário da Reconstrução, mas não consegui. E eu fiquei meio assim, pra baixo, sabe? Você começa a querer só ficar offline e fala: meu Deus, será que eu realmente vou ser influencer? Será que eu tô no nicho certo? E sim, isso acontece demais. Você fica pensando e questionando mesmo se você tá fazendo a coisa certa, se você deveria mudar alguma coisa. Mas vontade de desistir eu realmente não tenho, então vamos continuar aí na luta. E aí eu vou dar um tempo, agora já vai ser o almoço, né? São 12h50 já. E aí eu vou almoçar e vou dar um tempo e vou tentar voltar às gravações de tarde, porque agora de manhã não tá dando certo, eu já tentei.
Também de tarde vamos ter um cardio na academia, então vai dar pra gente espairecer um pouco a mente. Enfim, vou ficar um pouquinho mais off agora. Enquanto meus pais não voltam pra gente poder almoçar, eu vou dar um tempo e vou tentar reorganizar as ideias na minha mente pra eu conseguir gravar.